Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com a presença ilustre de mais um convidado, o Newton Oliveira. Ele é profissional da vida real. Lá atrás começou como infraestrutura e vamos entender toda a sua trajetória. E aí, Newton, como você tá? Opa, Marcos, tudo bom? Tô bem. E vocês como estão? Estamos bem. Estamos aqui no podcast mais tecnológico e empoderado do Brasil, o Mais Talk Menos Show. Aqui o bate-papo é sem firulas e você vai aprender. E eu também. E vamos lá. Newton, Uhum. fala pra gente um pouquinho quem que é você, cara. Opa, Marcos. Vamos começar, né? Meu nome é Newton, eu tenho 43 anos. Eu estou em TI há mais de 20 anos. Eu acho que já tem uns 23 anos aí, brincando. Já trabalhei várias coisas fora do mundo de TI. Tenho dois filhos, um de 12 anos e De um de três 3 anos. anos? Olha que legal. Dois meninos, Ixi, de 3 anos. Mas o de 3 anos vale por 10 filhos, né? De 3 anos é o espoletinha eu tenho da, uma da menina família, de. né? Vai fazer três, né, ano que vem. Ela tá com 2 anos e meio. E também é terrível, cara. Eu sei. O meu de 12, ele. Eu queria ter uns 10 dele. Ele é muito quietinho, muito comportado. Só que depois eu peguei o de 3 e eu falei, não, quero não. Quero só ter metade desse de 3 aí, mas. Se pudesse dividir o Ele é de três, terrível, né? ele é terrível. Inteligente. É. já- Metade pra um, metade pra outro. E eu sou o filho mais velho, né? Eu sou o que apanhou muito, né? Antes de todo mundo. Todo mundo chegou depois, não apanhou nada, né? Eu moro aqui em São Paulo há 37 anos. Eu acho que é um pouquinho menos que isso, mas é mais ou menos, porque eu já viajei, já voltei. Mas eu sou pernambucano, nasci no interior, no meio do mato mesmo, nasci no meio do mato. Local de nascimento, não Mato. tem no meio do mato, nasci no meio do mato. Eu sou de família pobre, bem humilde mesmo, a gente foi bem humilde, sim. Pai semi-analfabeto, mãe analfabeta. Fui o primeiro na família a entrar na faculdade. Não fui o primeiro a terminar, porque teve muitos causos, né? Que vocês vão saber. Mas quebrei o sistema, né? O sistema era de a gente nascer e ser quem a gente é e não mudar nada. Eu quebrei o sistema, né? E não deixei o sistema abalar a gente. E tudo que eu conquistei hoje, eu devo à computação, devo a TI e Da muitos hora. links. Conta pra gente um pouquinho da sua história, do seu começo na área de tecnologia, como que você veio chegando e se deparou com tecnologia? Vamos lá, bem no comecinho, né? Eu, não, eu não fui sempre da área de tecnologia, né? Eu fiz outras coisas, assim. Eu fui atleta, eu fui ginasta, fiz, Ginasta? fiz natação, fiz atletismo como profissional. E aí dei uma parada, né? E caí pro mundo da tecnologia. Mas antes disso eu trabalhei em mercado, vendi chocolate no farol, todas as coisas assim que você precisava fazer para poder sobreviver, né? Para poder conquistar as coisas. E aí eu vim para cá na aclimação por volta de 89, 90. Eu moro perto do centro de São Paulo e 13, 14 anos eu era office boy. E aí eu ia muito pro centro de São Paulo, né? Em escritórios lá. Tem uma rua chamada Tabatinguera e essa rua, ela antigamente vendia máquina de datilografia. Então, a rua toda vendia essas máquinas de datilografia. E aí, quando foi a transição para digital, e aí começou a aparecer os computadores de tela verde lá. Então foi migrando, sabe? O que era de datilografia foi começando a colocar computador de tela verde, ou tela cinza também. E eu passava nessa rua direto. E ficava namorando esses computadores. E eu falava assim, nossa, quando que eu vou ter um negócio desse, né? Deve ser uma fortuna de dinheiro. E era uma fortuna de dinheiro naquela época, né? E aí, o que eu fiz? Eu juntei um ano de salário, assim, gastava o mínimo possível e fui numa dessas lojas aí, comprei um computador 486, tela verde, foi 10 horas da manhã, levei para casa, todo feliz, né? Nossa senhora, tinha realizado meu sonho. E eu brinquei com esse computador, liguei ele e tal, desmontei ele, montei de novo. E aí desmontei ele, na segunda vez que eu montei ele não funcionava mais. Alguma coisa aconteceu e eu comecei a... Falei, caramba, o que aconteceu? Então, nada que eu fizesse resolvia o problema. Ele não ligava mais. Deve ter, deve ter coisa boba. Foi coisa boba, sabe? Mas como eu era muito moleque ainda, não entendia nada. E aí eu fiquei muito desesperado. Falei assim, não, eu vou aprender isso aqui. Porque você pegar um ano de salário e comprar um negócio e no mesmo dia quebrar, No mesmo nossa, dia? foi no mesmo dia. No mesmo dia quebrou. E aí eu falei assim, não.
eu tenho que aprender isso daqui. Aqui onde eu moro, tem muito escritório, contabilidade, vários escritórios. E aí, eu tava andando na rua, no lixo assim, tinha um monte de livro de VB. E o livro todo em inglês. E aí eu chutei o livro assim, aí eu vi que era de informática. E eu peguei esses livros todos, acho que alguém tinha jogado fora, né? Ou era uma versão muito antiga. E aí eu comecei a ler esses livros, só que era tudo em inglês, então eu pegava o dicionário, não tinha Google na época, né? Pegava o dicionário, traduzia e depois eu lia o que estava escrito. Então eu comecei a aprender algumas coisas ali. E um belo dia, a patroa da minha mãe, ela falou assim pra mim que eu era muito inteligente e qualquer curso que eu quisesse fazer, ela pagava. E aí eu estava num dia no centro de São Paulo, e nesse dia era uma sexta-feira, né? No sábado tinha a UD, que é a feira de utilidades domésticas, né? Que naquela época tinha muito eletrônico. E eu tinha R$ 10 e eu tava separando esse dinheiro para poder ir pra UD. E aí tinha uma vendedora que me abordou no centro, perto do Mapping, que era o Mapping, né? Hoje é Casas Bahia, lá no centro. E ela falou assim, ó, vamos fazer um curso de informática. De repente, esse curso pode mudar a sua vida, né? Que papo de vendedor, né? Papo de mico. Esse papo de vendedor. Papo de... E aí, isso ficou na minha cabeça, cara, né? Mudar a sua vida, informática e tal. E como eu já tinha, a patroa da minha mãe já tinha falado que eu podia escolher qualquer curso, aí eu peguei esses R$ 10, dei entrada lá para fazer a inscrição no curso. Como eu era menor de idade, meu pai tinha que assinar. Então, eu peguei as promissórias, levei pro meu pai assinar. E foi uma coisa muito legal, sabe? Porque eu falei pra minha mãe que ia fazer o curso e tal, e ela falou, a patroa dela ia pagar, então não tinha problema, né? Podia fazer numa boa. E aí, eu lembro que minha mãe, cara, a gente era muito pobre. Minha mãe é analfabeta, cara. Ela não sabe, só sabe colocar o dedo, ela não sabe ler nem escrever. E aí meu pai precisava assinar. E aí meu pai viu as promissórias e meu pai chegou em casa e falou assim: o que é isso? Aí Aí eu falei assim, isso aqui é para o senhor assinar as promissórias pro curso de computação que eu vou fazer. Aí ele falou bem assim, cara, quando você vai ter um computador na sua vida? Isso pro moleque, né, cara? Uhum. Eu acho que você pode falar tudo pro seu filho, cara, mas não dá negativo pra ele não, porque se ele tá afim de uma coisa, incentiva ele a fazer. Mas isso não me abalou não, cara. Eu fiquei triste na hora, fiquei muito triste, e eu falei assim, pra mim mesmo, eu vou provar pra mim mesmo que eu vou ter um dia um negócio desse. Então aí ele assinou as promissórias, com raiva, né? E minha mãe falou bem assim, deixa ele fazer, porque pelo menos aprende alguma coisa, não fica na rua só jogando bola. Eu fui, comecei a fazer o curso de computação. Na 7 de abril, o curso era depois da minha aula, então eu estudava de manhã e começava às 2h, 2h30 o curso. Eu chegava sempre antes para poder ficar treinando. Então, naquele tempo, era duas pessoas que faziam curso, né? Um do lado do outro. Então, eu chegava antes para ficar treinando. E quando acabava às 5h30, 6h. E depois da aula, eu ficava mais um tempo treinando, pra poder pegar as coisas, né, mais rápido. E aí a pessoa que tava comigo, tinha uma menina comigo do meu lado, ela falou assim, nossa, você deve ter computador em casa, né, porque você já sabe tudo. Eu falei, não, é porque eu chego cedo pra treinar, e quando todo mundo vai embora eu fico mais um pouco, porque me deu vontade, sabe? E era aquele negócio assim, eu vou provar pra mim que eu consigo fazer esse negócio, fazer aquele computador que quebrou funcionar e provar pra mim mesmo que eu posso ter algo que hoje eu não tenho. Cara, eu passei os 8 meses do curso, terminei o curso, e aí que eu gostei mais, sabe? Aí que eu aprendi, que eu queria aprender mais, eu queria conhecer mais. E aí, nessas vidas loucas da gente, né, assim, você tem que matar um leão por dia, né? Pegar o dinheiro hoje pra poder pagar as coisas, ajudar em casa, ajudar a pagar aluguel. E aí depois disso eu fui trabalhando um pouco, fui mexendo com isso daqui, e aí veio o boom, né, do Wi-Fi, e aí eu comecei a montar a rede Wi-Fi aqui na região. E aí o pessoal os donos dos escritórios, eles começaram a me indicar no centro. Então eu montei muito escritório na parte de rede de Wi-Fi, contabilidade no centro, muito, cara, muito. Eu conheço muito advogado no centro, gente que eu conheço há muitos anos, assim, sabe? Porque eu montei o ambiente lá, e ficou muito legal. Depois eu fui fazendo upgrade do ambiente, aí depois veio cabeamento, né? Toda essa parte aí, eu tive que aprender tudo isso daí. Aí eu, autodidata, né? Louco aí para aprender sobre rede, Aí depois começou a Firewall, máscara de rede, NAT, todas essas coisas aí, foi naquele boom lá. E eu não queria entrar na área, cara, porque o que eu escutava das pessoas, o pessoal de TI é um cara que vem aqui, cobra mó caro, pega o dinheiro, coloca um negócio meia boca aqui e vai embora. Então eu ficava com medo, cara, de ser esse tipo de pessoa, porque eu não consigo, cara. Eu sou muito correto pra tentar enganar os outros, sabe?
Sou muito correto. Eu comecei a pensar, mano, será que eu vou entrar na área? Será que não? Mas eu preciso aprender mais. Eu achava que eu não sabia tanto, sabe? Eu achava que eu tava faltando mais alguma coisa. Aí eu comecei a estudar muito, cara. Tannibal, né? Tannibal, nossa senhora, né? Aí eu conheci um tal de Linux, cara. Nossa. 96 para 97. Vi as revistas na banca de jornal. Aí um dia eu comprei um computador com meu amigo. E junto, a gente comprou junto. Aí só que era mais dele do que meu, e eu ia na casa dele pra usar, né? A gente passava final de semana aí conectado, né? Porque no final de semana era um pulso só, né? Só pagava só um pulso. É, Naquele tempo ainda era a DSL. Não, antes da DSL, né? Era modem normal, né? Depois eu comprei um computador. Eu podia ter comprado um computador novo, mas eu comprei pra ajudar um cara. Então eu comprei um computador mais antigo, mas tava bom, né? Um AMD K62 500, né? Era, era, era o que tinha, né? Não, mas era da Compaq. esquentava pra caramba. Então, mas era da Compaq, cara. Era bonitão ele por fora, tal, né? Aí eu comecei a brincar com esse tal de Linux, né? Peguei um Slacker, né? Vou fazer instalar, comprei na banca lá os CDs. E, cara, quase que eu desisti de mexer com esse negócio de Linux, cara. Foi uma semana tentando instalar o Slacker. Nossa, cara. Eu falava, mano, isso aqui não sai, cara. E em inglês, cara, e eu não entendia nada ainda direito, assim, sabe? E tinha que dar os comandos lá no terminal. E o Windows 95, né? 98 não tinha que fazer isso, né, cara? É Tudo difícil você dar um. gráfico era É. fácil. Mas eu consegui. Eu consegui, cara, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, esse negócio funciona. E aí, pra conectar na internet? Não vai, né? Não vai. Não tem modem para Linux, né? Naquela época não tinha modem para Linux. E passou um tempo e depois aí eu conheci o tal do Kurumin, né? Carlos Morimoto. E conheci o site dele, conheci o fórum e me apaixonei por aquilo lá, sabe? Um Linux eu rodava a partir do CD. Você não tinha que instalar nada. E aí me apaixonei. Eu comecei a ver os scripts de instalação, os bash. E aí eu comecei a brincar com bash. E aí eu comecei a ajudar o pessoal do fórum a resolver os problemas. Aí eu comecei a mandar alguns scripts lá de alteração lá que eu tinha visto no código dele pra melhorar tal coisa. E eu comecei a brincar um pouco com programação com bash. Ele tinha muita coisa de modem, né? E já funcionava a internet, já, a gente já conseguia conectar. E naquela época KDE, né? KDE era o bom, né? Era o que tinha de melhor, né? Depois o GNOME deu uma melhorada. Mas o KDE era o melhor. E aí eu fui muito curso do Carlos Morimoto aqui em São Paulo. Então ele fazia muito curso aqui em São Paulo, na Paulista. E eu fui curso de redes, fui curso servidores Linux, samba. Você vê, tem coisa de samba lá no meu canal, né? Então eu comecei a aprender samba naquele momento lá. Entendi o que era samba, que substituía o AD e tudo mais. E era bem legal. E aí, cara, até então eu só estudava, cara, mas não tava na área, não tava ganhando dinheiro. Eu ganhava dinheiro, ganhei bastante dinheiro montando um Wi-Fi e tal, mas eu não tava na área ainda. Eu tinha medo de entrar na área. E aí um dia eu comprei a minha primeira casa. Eu tinha 26 anos na época, foi 2005 para 2006. Eu falei assim, eu vou entrar na faculdade, cara, de TI, vou fazer ciência da computação, porque eu quero aprender mais e eu quero entrar na área. Mas eu quero entrar na área do jeito correto, né? Porque naquele tempo só entrava na área quem tivesse faculdade, né? Fazendo faculdade, fazer estágio. E aí eu comprei minha casa. 2 meses depois eu me inscrevi na faculdade, fiz ciência da computação num centro. 2 meses depois que eu tava na faculdade eu já peguei o estágio, na faculdade. Então a bolsa pagava a minha faculdade e ganhava mais um dinheiro. Então era um dinheiro legal. E nessa época eu trabalhava no Uhum. mercado. E aí eu pedi pro dono me mandar embora, porque eu queria me aventurar nesse ambiente de TI. Porque eu já não. Eu já ia pra casa, já tava lendo já, e tinha vezes que eu montava redes, e aí no outro dia eu vinha quase morrendo de sono pra trabalhar, mas ele sabia que eu tava mexendo com essa parte de TI. E ele mesmo falou, dono, vai com isso aí, você é muito bom nisso. Eu vejo você se esforçando, então vai atrás do seu sonho, vai atrás do que você quer. E aí eu fui. E eu trabalhei como estagiário na faculdade. E o que era legal, cara, eu montava laboratório de informática em Linux. Então era uns 5, 6 laboratórios cada semestre. E eu adorava, o pessoal odiava, né? Ah, tem que instalar máquina, aí as máquinas não funcionam, tem que ver memória. Não, eu adorava isso aí. Era um parque de diversão pra mim. Eu montei uns ambientes, adorei, porque era Linux. Tá? Aí eu coloquei umas coisas bacanas que dava pra colocar, melhorei os ambientes. E trabalhei mais ou menos um ano na faculdade. E aí eu achei um estágio na D-Link do Brasil, multinacional, né? Você Caraca.
ser molecão, né? E aí você fala, nossa, agora arrasou. Vou ganhar muito dinheiro e tudo mais. Só que não, né? Só que não. Não é assim não. E aí eu entrei na D-Link do Brasil para ajudar a parte de modem DSL, sabe? Naquela época deu o boom da DSL no Brasil, o pessoal precisava fazer suporte e a D-Link fazia suporte para todas as operadoras no Brasil todo. GVT, Telefônica Vivo, né? Telemar, Brasil Telecom, né? Então era todas as operadoras. E aí o pessoal começou a prestar atenção que eu entendia de Linux. Aí todo o suporte Linux era comigo, cara. Ninguém sabia Linux na empresa, ninguém sabia Linux. E aí eu comecei a mexer, eu comecei a ajudar as pessoas, e aí eu comecei a dar uns mini cursos de redes, né? NAT, rede interna, rede externa, né? E IPv4 e tal. Eu comecei a dar esses mini cursos pro pessoal entendendo lá, porque eu sabia mais que o pessoal, né? Eu era o mais velho de lá, e eu sabia mais que o pessoal. E aí eu passei 4 meses lá, e eu me enjoei, sabe? Porque demorava muitas coisas. Empresa grande, né? Demora bastante as coisas pra acontecer, né? E eu tava louco pra mexer com um monte de coisa. Eu já subia servidor, né? Servidor web, brincava com servidor de e-mail. E eu queria colocar isso em prática. Aí eu saí de lá, peguei um estágio numa empresa. Na verdade, eu fiz 5 entrevistas numa semana. Dessas 5 entrevistas, eu passei em 3. Dessas 3, eu escolhi a pior empresa pra entrar. Não sei por quê, mas tinha que ser. Tem coisas que tem que ser, né? Eu lembro também quando eu trabalhava, fazia estágio também. Sei lá, me enjoei também. Infelizmente, era uma empresa bem legal, a Farmex Brasil. Me identificava muito, assim. Cuidava de todo o ambiente, tinha comprado máquina, servidor, subia um AD, tinha um projeto bacana. Aí deu um ano assim, falei, meu, eu quero trabalhar com CLT, sei lá, quero fazer outras coisas, quero trabalhar com servidores. Mas eu tinha uma estrutura até que legal ali onde eu tava, tal, e era estagiário, mas era bem assim, bem tranquilo. E eu fui me aventurar em técnico de campo, cara. Se arrependimento matasse, é uma das coisas que eu aprendi bastante. Teve uma prova lá de, sei lá, 40 perguntas, eu acertei 38 ou 39, tipo. E aí o cara falou, meu, eu nunca vi alguém acertando todas as perguntas aqui assim. E aí eu, tipo, como eu já sabia que ninguém tinha acertado, eu falei, olha, então eu quero o que você tá oferecendo mais um pouquinho aqui. Era cerca de... Eu estava oferecendo R$ 800, eu pedi 1.400, sei lá. E os caras pagaram. Mas não dava. Tipo, comecei a trabalhar nessa outra empresa e os horários acabou interferindo na faculdade e não tinha muito horário para trampar. E a época era moleque também, não sabia muito. Aprendi pra cacete, não deu certo. É verdade. É verdade. Segue. A gente faz essas coisas aí. E assim, 2 semanas antes, cara, de eu entrar nessa empresa, só pra poder fazer as conexões, porque a vida é feita de conexões, tinha aqueles eventos que tem na faculdade, né? No meio do semestre, às vezes um pouquinho depois, que vem as empresas de outros lugares apresentar o ambiente, como é que funciona e tudo mais. E aí, nessa semana que teve os eventos, veio o pessoal do Ibope, mostrando os ambientes do Ibope e tudo mais, que tinha pouco Linux e tinha muito Windows, né? O sistema de monitoramento, né? Mas tinha muita coisa em Linux lá, Unix também, Apple, de monitoramento de audiência. E aí eu não podia ir nesse evento, porque o meu semestre não estava habilitado para entrar. E aí eu entrei, né? E eu peguei na hora que o cara tava falando mal de Linux, né, mano? E aí eu era fanboy naquele tempo e discuti com o cara, mano. Eu discuti com o cara e eu falei pra ele que ele tava falando tava errado, porque não era assim. E aí ele falou bem assim pra mim, esse pessoal que usa Linux é tudo de faculdade, tudo não vai pra frente essas coisas não, é tudo científico, tudo de dados, não sei o quê. Isso aí não ganha dinheiro não. Mano, eu fiquei... E aí o professor teve que me tirar pra fora da sala, porque a discussão foi pro outro lado, né? Foi um negócio caloroso. Beleza. Passou, né? Não podia nem estar lá. Levei uma bronca lá. 2 semanas depois, eu entrei nessa empresa. E o que acontece, cara? Essa empresa, ela é uma empresa de 2 sócios, né? Você entrou na empresa que você Não, xingou? calma, calma. Eu não entrei no Ibope. Eu não entrei no Ibope. Ah, Calma, mas deixa eu te contar. As conexões vão começar a acontecer agora. Eu entrei nessa empresa, não no Ibope, mas nessa empresa como estagiário. Essa empresa tinha 2 sócios. Os 2 sócios, eles trabalharam no Ibope. Eles saíram do Ibope para montar a empresa para dar suporte ao Ibope. Um
um desses sócios, ele fazia parte de hardware, fazia parte de criação do sistema de monitoramento de audiência, Apple II. E aí ele saiu, acho que o negócio ficou muito grande, né, para ser CLT, montou essa empresa para dar suporte ao Ibope e outras coisas. E essa pessoa que foi sócio, são duas pessoas bacanas, são profissionais, assim, fantásticos, assim. Eu aprendi muito com eles, assim, sabe, cara? Eu dei muita sorte, sabe? Eu encontrei pessoas muito bacanas, assim. Pessoas rígidas, assim. Que você não podia falar qualquer coisa, hein? O cara escovava beat, meu. Você ia falar... Você tinha que estudar bastante pra poder conversar alguma coisa com eles. Isso me ajudou muito a crescer como profissional. Muito mesmo, sim. Muito, muito. Eu cheguei na empresa como estagiário. E o pessoal falou assim que a empresa ia fechar em 3 meses, né? E eu todo feliz, né? Aqui tem Linux, cara. Tem servidores, tem web, tem Postfix, tem Apache, tem tudo, tem PHP. Eu tô treinando aqui, cara. Quando fechar, eu saio e vou pra outra empresa. E nessa empresa, cara, eu fiquei 10 anos na empresa. Fiquei 10 anos. Caraca, 10 10 anos. anos. Eu vi a empresa crescer muito, cara. Muito mesmo. Essa empresa, assim, ela me fez trancar várias faculdades, né? Eu quis também, para resolver os projetos, para resolver os problemas dos projetos. Somente na parte de web, na parte de hospedagem e na parte de e-mail, né? Então, tinha deficiência bastante nisso daí. Comecei a aprender a Perl e PHP por causa do ambiente em si, que tinha muita coisa de PHP e Perl na parte de filtro de postfix, né? Filtro de e-mail. É engraçado, ô Nilton, desculpa te Não, não, sem cortar. problema. Quando você fala, remete muito o sentimento que eu tenho também de tecnologia, sabe? Com tecnologia como um todo. Tipo, de gostar do que tá fazendo, sabe? Tipo, de fazer não por aquela obrigação, mas porque você gosta e quer se aprimorar naquilo, então você acaba vivendo aquilo. Fica mais tarde no laboratório para estudar, gosta de desmontar várias máquinas. Eu vivi isso também. Eu acho que é um pouco da mudança que teve aí dos anos 2000 para cá, que as pessoas não têm tanta vontade assim. A vontade vai até um certo ponto, né? É bem isso, Marcos. O que É você bem acha? isso. Eu vejo muito isso daí, né? Eu passei muitas etapas na empresa lá. São 10 anos, né? Eu fiz gestão de pessoas também. O suporte cresceu pra caramba. E foi o primeiro lugar que eu conheci data center, cara. Foi, eu fui pro data center, segunda semana de trabalho lá como estagiário. E eu cheguei lá, cara. O data center, ele é lá no Tamboré, lá no Alphaville. Hoje, antes era o Terrimark. Hoje a Equinix comprou todos os data centers lá, né? Comprou tudo. Tinha uns varalzão? Tinha aqueles varal no seu Não tempo? tinha, cara, porque Não lá, tinha? Era arrumadinho? sabe? Era tier 3? Cara, lá é bem organizado, entendeu? Lá naquela parte quando eu tava, não podia fazer besteira não, tem que ser tudo organizado. Mas assim, quando eu entrei lá no data center, cara, toda aquele negócio pra entrar e, né, tem que esperar pra liberar e tudo mais, aquelas portonas enormes assim, um frio danado lá, vários cabos assim, cara, cabo de fibra, energia, tudo. E aí eu falei assim, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, cara. É isso que eu quero fazer, de verdade. E aí eu fiquei, assim, besta, assim, sabe? E a gente foi consertar um servidor lá que tava com problema, consertamos, tal, servidor de e-mail, mailbox, onde tava todas as caixas postais. Consertamos, e aí a gente foi embora. O rapaz que tava lá me ajudando lá, ele tinha 8 anos na empresa, né? Então eu conhecia muito bem o ambiente. E eu fiquei bobo, cara. Eu voltei pra casa, demorei umas 3 horas pra chegar em casa, lá em Alphaville, né? Longe pra cacete. Mas eu voltei feliz, cara. Falei assim, eu quero fazer isso daí, cara. Eu quero fazer só isso, cara, minha vida. Minha vida vai ser isso aí. Eu vou estudar pra caramba. E aí eu cheguei em casa, falar pras pessoas, né? Não é? Falar é fogo, né? Você fala, a pessoa não entende nada, né? Que esse idiota tá falando, né? Minha mãe não sabia nem o que eu fazia, mano. Minha mãe fala assim, ele monta máquina, computador. Eu acho que é isso que ele faz. Minha mãe falava assim, Arruma arruma um computador. computador. É isso que minha mãe falava. E aí, A tia chamava para arrumar micro-ondas no final de semana. cara, a gente tinha escritório na, na Barra Funda. Então, eu trabalhei um tempo na Barra Funda e depois mudamos pra Zona Leste, lá no Tatuapé. E aí a empresa começou a crescer, cara. Começou a crescer. E antes da gente mudar pra Tatuapé, o rapaz estava 8 anos lá, ele tirou as férias lá, porque tinha muitas férias pra tirar, porque não tinha outra pessoa, né, bacana pra ficar no lugar dele. Ele tirou umas férias, tal, tirou, e aí ele foi pra Minas, conheceu uma pessoa em Minas, voltou, queria pedir as contas e ser mandado embora. Então aí
Ele percebeu que eu era um pouco legal, né? Pegava as coisas. E ele falou: ah, agora eu vou pular fora e deixa o Newton aí se virar. E aí foi isso que aconteceu. Eu peguei o ambiente todo, o ambiente não tinha documentação, eu comecei a fazer a documentação do ambiente. Implementei um sistema de chamados lá, com o TRS. GLPI? Oi? Ah, não. O TRS. GLPI não. Não. Eu não tinha chego ele ainda. Tinha o OTRS. Eu achei o OTRS mais bonito, sabe? E aí eu coloquei o OTRS, tá até lá hoje, cara, rodando lá, o sistema de chamados. Dei muito suporte, mudei muitas coisas de e-mail, sabe? Eu fui melhorando o ambiente de e-mail, que antes era no CentOS, aí eu comecei a mudar para OpenSUSE, porque o pessoal lá usava muito OpenSUSE, né? O sistema de monitoramento do Ibope usava muita coisa de OpenSUSE, então é 100% OpenSUSE. Eu tive que aprender OpenSUSE, cara. Eu era do mundo Debian, né? Eu tive que aprender OpenSUSE, RPM e tal, como é que funciona Zipper, né? Todas essas coisas assim, para fazer o sistema funcionar. Mas eu percebia, cara, que OpenSUSE é muito estável em muitas partes, sabe, cara? As coisas que funcionavam no OpenSUSE não funcionavam direito no Debian, e no CentOS também não funcionava. No CentOS era um ambiente muito velho, né? Todos os pacotes do CentOS 2 anos atrás, lá, bem estável, né? E tinha muita coisa de e-mail, tinha que ser novo, né? Dovercourt, Postfix, tinha uns filtros lá em Perl lá, e tinha que ser... E é tudo OpenSUSE lá. E continua lá. E aí eu aprendi muita coisa com isso. Comecei a ir para as comunidades Perl para ajudar a melhorar o ambiente lá de filtros. Eu comecei a conhecer o pessoal de open source, do mundo Perl, de programação. Cara, Perl é loucura, né, mano? Você programar em Perl, vou te contar, viu? O cara tem que ser bom mesmo, viu? Eu não faço nem. Bom para escrever e bom para ler depois o seu código, porque é difícil, viu, aquele negócio. E aí eu comecei a mexer um pouco com PHP. Eu fiz um curso tinha uma FATEC aqui no metrô Tiradentes, e tinha um curso todo sábado lá, o dia todo, de PHP. E eu comecei a aprender PHP lá. E eu comecei a fazer esse curso. Terminei o curso, já entendia bastante de PHP, porque eu era de infra, mas eu nunca fiquei parado assim, sem programar, sempre programava em alguma coisa. E eu comecei a aprender PHP, só que eu não gostava de Java, né? Aquele tempo deu boom de Java, só que eu não gostava de Java. Eu fazia algumas coisas, tinha muito site em PHP, WordPress, então ajudava muito na parte de suporte, né? E aí começou antes de começar o tal do DevOps, né? Tal, que todo mundo fala que DevOps não é cargo, tal, e depois virou cargo. Teve uma época que a gente tinha muita aplicação, a empresa também fazia desenvolvimento de software, fazia em PHP, e também começou a fazer em Java. E tinha muita coisa em Java, né? Tomcat. E aí, naquela época, não tinha automação como tem hoje, não tinha Jenkins. Ainda não apareceu o Jenkins. E a gente precisava colocar as aplicações em produção. E muitas vezes as pessoas faziam os pepinos lá, faziam o procedimento no wiki, que eu documentava no wiki. Documentei tudo certinho, passo 1, passo 2, passo 3. Sempre fazia isso daí. A pessoa esquecia um passo e o ambiente não subia. O pessoal me tirava vivo, né? Pô, o ambiente caiu, não sei o que, não sei o que. Eu falei, quem foi que foi isso? A pessoa não sabe nem o que fez de errado para o ambiente não subir. Qual passo que ela esqueceu? Ela não sabia dizer. Chegava na reunião, a gente tem que melhorar esse ambiente. Aí o que eu fiz? Juntei as coisas que eu conhecia, que era PHP, HTML, CSS. Peguei um template básico, criei um painel, coloquei lá a URL do deploy, que eles colocavam isso aí numa URL, né, para baixar, pra gente baixar do suporte, e um botão, deploy. E aí por trás tinha Bash, tinha Python e Fabric. E eu conseguia conectar no servidor via SSH e conseguia fazer os comandos lá dentro lá do servidor, fazer backup e fazer deploy da aplicação. Caramba, resolveu o problema, cara. Pegava o URL, colocava lá e todo mundo fazia deploy da aplicação. Todo mundo. Desde o cara que era diretor, do PO, tudo. Então já sabia já onde fazia. Aquele esquema, eu peguei aquele painel e dupliquei ele para outras coisas, para ver log no Linux, porque tinha ambiente que a gente cuidava, que o cara só sabia Windows, não sabia Linux. Então, pela tela, a gente colocava um botão, ver log do e-mail. Aí saiu o log das últimas 100 linhas de e-mail. E muita coisa eu fazia por esse tipo de coisa. Por esse painel com Python, com PHP, com Python e com Bash. Era isso que eu usava. Não tinha Não Jenkins, não tinha precisa de nada. muita coisa, não, pra resolver a vida. Isso daí já faz muita coisa, velho. Faz. Não precisa correr. Não Só precisa... o Bash, eu uso o Bash hoje pra muita coisa. Uhum, Muito. muita coisa. E aí eu comecei... E aí eu vi que Python era muito legal, cara. E era fácil de aprender. E aí eu comecei a ver coisa de Python. E aí descobri um tal de Bruno Rocha. E esse Bruno Rocha fazia um curso de Web2Py online. Eu falei, caramba, que legal. Eu vou estudar isso aí. E aí eu paguei os cursos dele. Não foi só de Web2Py, eu paguei outros cursos também. Inclusive, o Bruno é instrutor da Linux Tips, né? Isso. Hoje. Hoje ele é. Queremos você aqui, Bruno. Opa, com certeza. Assim,
Antes disso, eu fiz também curso de PHP com o Wesley, da Full Cycle, né? Eu fiz muito curso com ele, mano, com o Wesley. Trocava muita ideia com ele. Antes dele viajar para os Estados Unidos. Hoje ele mora nos Estados Unidos, né? Mas eu trocava muita ideia com ele. Fui evoluindo bastante em PHP também, sabia muita coisa. Já trabalhei com alguns frameworks assim, para projetos internos, meu mesmo, né? Pessoal. E depois comecei a brincar com Python. E aí comecei a fazer os cursos do Bruno. E aí comecei a me envolver com a comunidade Python. Cara, eu comecei a me envolver com a comunidade Python, aprendi muita coisa e tal. Fui para vários eventos, tinha meetup aqui de Python, né? Fui para vários, assim, aprendi muita coisa com o pessoal, assim, vários ambientes, assim. E eu era louco, né? Eu ia para os eventos, via as coisas legais, já queria colocar nos ambientes, né? Vamos colocar tudo mais. Aí um dia eu fui para um evento, vi uma ferramenta chamada GitLab. Que o Git, não sei o que, tá substituindo versionamento de código. Eu não entendia muito bem aquelas paradas todas, né, que acontecia. E aí eu cheguei pra empresa, falei, olha, tem um tal de Git com GitLab aí, né, a gente usa SVN aqui e tem uma interface web, mas esse tal de Git disse que vai explodir, vai todo mundo colocar na reunião falando pro pessoal de dev, né, o pessoal de dev querendo me matar, porque eles já estavam aprendendo SVN, agora tem que aprender Git, não sei o quê. E aí eu bati o pé, tive outra reunião. Aí o dono da empresa falou, não, vamos testar. Se for ruim, a gente tira. A gente tira. Se for legal, continua. Aí o pessoal teve que aprender Git e a gente colocou lá GitLab. Eu coloquei GitLab desde a versão inicial deles lá, do projeto, open source. E coloquei no ambiente com OpenSUSE. Então, tinha que compilar tudo, né? Ruby on Rails e tudo mais. Hoje tá muito fácil, né? Você é um pacote que você faz tudo. E aí a gente começou a colocar as coisas e começou, depois veio o Jenkins, a gente começou a automatizar algumas coisas com o Jenkins, né? Que o pessoal tinha muita coisa usando o Java, né? Então tinha Maven, tinha os pacotes do Java e tudo mais, então dava para usar tudo com Jenkins. E depois colocamos o Nexus, né? Que é praticamente irmão do Jenkins, né? Você usa o Nexus para guardar os pacotes e tudo mais. E aí foi bem bacana, que a gente foi evoluindo pra caramba, assim, junto, né? Eu era meio chato, né? Que o pessoal de infra é meio chato, né? Com dev, né? O dev é meio preguiçoso, porque você não entende o que o cara faz. O cara faz um trampo do cacete, mano. Um monte de regra de negócio. E o cara não quer aprender outra coisa, mano, porque ele já tem um trampo fudido uma lógica fudida pra resolver. Depois que eu fui começando a entender esse pessoal de dev aí. Mas eu nunca tinha raiva deles, não. Com eles, sem eles, não dava trampo. Tinha que ser junto, né? Os dois juntos. E aí, assim, lá por volta de 2013, 2014, começou aquele boom, né? Docker, que é Docker. Eu fui em vários eventos, aí todo mundo falando de Docker, e aí um tal de Kubernetes, tal, pra que serve isso? Aí eu falei, aí, pessoal com essas modinhas aí, mas aí eu comecei a montar uns laboratórios, né? Pra ver o que era. Na minha máquina, eu só colocava Linux, então eu subia os ambientes mais fácil. Em 2014 eu queria fazer ambiente com Docker. Mal Cara, tinha lançado o negócio e eu já queria fazer os ambientes. Aí o pessoal, não, isso aí em 2 anos vai acabar, né? você era um Ó, entusiasta mesmo, né? Pegava tudo e testava a fio. a fio, a fio. Tinha uma história, uma vez eu me envolvi lá com o projeto do Zen Server, da Citrix, que a Citrix comprou, né? Pegou o código, montou lá o sistema deles, né? Zen Server para virtualização. E aí, naquele tempo, lá atrás, assim, a VMware, ele tava dando licença muito cara, né? Cobrava muito caro essa licença deles. E eu peguei o projeto do Zen Server. E aí eles começaram a abrir o projeto para atrair mais pessoas. E eu comecei a testar os ambientes. E eu pegava os ambientes, as ISO de desenvolvimento para testar no ambiente de produção. Cara, eu testei muita coisa de desenvolvimento e produção, cara. Assim, eu testava tanto assim que no fórum da Citrix eu era o top assim de contribuição de bugs, de logs e tudo mais. Tanto é que meus chefes eles foram lá para os Estados Unidos e foram para a Citrix lá. Eles me convidaram, o pessoal da Citrix me convidaram para criar uma prova de certificação para o Zen Server naquela época. Só que eu não queria isso aí, não. Tava com um monte de projetos, não dava tempo de fazer isso ainda. E eu já tinha trancado três faculdades, 3 vezes a faculdade. Comecei a fazer ciências, tranquei com 1 ano e meio. Depois eu fiz sistema de informação, tranquei. Depois eu fiz banco de dados, tranquei. Depois eu fiz redes, tranquei. E aí meu chefe falou assim, aí, quando você vai terminar essa faculdade sua? Eu falei, não sei não, pode terminar, viu? Pode terminar. E aí voltei pra fazer ciências e agora em 2019 eu recebi o diploma, cara. Mas, Mas eu mas terminei. também fez ciências, né? Também é uma faculdade pesada também, 4 anos aí. Deu mais de 4 anos, viu? Deu mais de 4 anos brincando aí. E o louco pra, assim, eu gerenciava 2 data centers, né?
tanto Tamboré como Nativity. Não sei se conhece Nativity, fica lá no Santa Amaro. Numa época eu tinha que ir nesses ambientes para poder fazer manutenção nesses locais. Tinha uma empresa enorme, cara, com um monte de servidor assim. E os cabos do servidor eram verde, amarelo, azul e branco. E eu falei, caramba, mano, os caras pegaram uma parte enorme. Uma tal de Amazon, né? Lá, tem escrito AWS lá. Amazon Web Service. E eu olhei aqui e falei, caramba, que enorme assim, um espaço deles enorme assim, bem no começo do data center assim, né? E aí eu fui lá pro Tamboré, pro Alphaville, e o mesmo estilo, né? E tava escrito lá, Amazon. E eu falei, caramba, o que é isso? É uma tal de empresa aí que tá colocando, que tá criando um ambiente na nuvem. Eu pensando na minha cabeça, quem vai colocar seus dados no servidor dos outros, hein, meu? Quem vai colocar? Eu pensando na minha cabeça naquela época, né? Quem pensava que o governo ia fazer isso, né? Os bancos, né? Bancos, Que as empresas era mais tranquilo. Agora os bancos, os bancos. As empresas até tudo bem, né? Mas vai, os né? Não bancos, tem muita coisa. Os bancos, né? E aí, cara, eu fiquei assim, era muito bonito, cara. O ambiente da Amazon, eu vi eles criando, assim, um ambiente, sabe? Assim, eu ia lá praticamente 2 a 3 vezes por semana, nesses ambientes. Eu vi. Aí tinha uma tal de Netflix do meu lado, assim, um rackzão enorme, assim, um espaço, montando uns servidores, assim, parrudão, assim, sabe? E eu conversei até com o cara, assim, eles falavam que tem uns discos, o disco era tudo criptografado e tudo mais. Eles começaram no Brasil com um ambiente físico, para depois ir para a nuvem da AWS, né? Mas o início foi ambiente físico mesmo. Eu acho que estava difícil de escalar, né? Físico, então colocar na nuvem da AWS fica mais fácil de gerenciar infraestrutura como código. E aí, beleza. E aí eu vi esses ambientes crescer, cara, não só da AWS, eu vi do GCP, da Google, cara, o ambiente você não consegue ver não, com servidores não. Tem uns furinhos assim nos racks assim, e o rack era de cima a baixo assim, você não consegue ver o que tem lá dentro não. Muito seguro, cara, muito seguro. E outra coisa, foto, cara, nem dá pra tirar foto. Proibido mesmo. Proibido. Você tirar a foto já era, mano. Pega o celular aí, pode apagar tudo. Na saída. As câmeras ficam te seguindo assim, sabe? Eu trabalhei lá em 2017, 2015, eu trabalhei no data center do IG, do Internet Hum, Grátis, que foi comprado pela Oi, o dono era a Oi, depois ele foi vendido para um portal, a IG foi vendido para um portal português. E aí também trabalhava lá dentro do data center com bastante coisa legal. então, é muito legal, né? Com essa Você vê as. segurança e tudo mais, era bem interessante. E nessa época eu ia muito a evento do Nick.br, então, tipo, eu tive que aprender IPv6 e IPv4, sabe? Fazer pilha dupla. Então, eu migrei muito ambiente para IPv6 e IPv4, assim, aprendi muita coisa, assim. Aí tinha a parte de XBR, que é o ponto de troca de tráfego, né? Para aumentar a velocidade da internet no Brasil, todas essas. Porque quando você paga o domínio, né? Você tem um domínio.com.br, uma parte do dinheiro vai para esse tipo de incentivo, né? Para melhoria da infraestrutura de internet no Brasil. Então, isso é muito legal. E, assim, voltando um pouquinho, né, o início, né, essas duas pessoas que é dono da empresa, um deles, ele colocou os primeiros links de internet comercial no Ibope. Então, os primeiros links de internet comercial no Ibope foi essa pessoa que colocou, sabe? Logo no início lá da internet em 94. E eles começaram a fazer internet de escada, vender internet de escada, né? Então, tem uma revista que eles são o segundo, só perdendo pro UOL, naquela época lá, de internet de escada. Então, assim, aí você entrava lá dentro de uma salinha, tinha um monte de modem US Robotics, né? Enorme, assim, cheio de negócio de telefone, de linha de telefone conectada, assim. Foi bem bacana, porque é uma pessoa que entende muito de bit e byte, né? Uma pessoa dessa, ela tira sangue de barata de você, sabe? Pra você conhecer mais e entender as coisas e tudo mais. Então você é obrigado a você estudar mais. Não dá pra enganar um cara desse, sabe? Não dava pra enganar. Não dava pra dizer que, é tal coisa. Não é, cara. O cara sabe. O cara sabe o que tá fazendo. O cara é engenheiro, escova bits. E isso me ajudou muito, assim, sabe? Como profissional. E me fez, me moldou, assim, de um jeito, assim, sempre entregar o melhor. Ele era uma pessoa muito correta. Ele é uma pessoa muito correta. Sempre entregar o melhor, né? No que faz, assim. Não enganar o cliente, porque você não sabe o dia da manhã, né? Você não sabe se o cliente vai crescer muito, né? Se o cliente crescer muito, e aí como é que fica? Você perde o trampo por causa que você queria ganhar uma vez só. Então, ele me ensinou muitas coisas assim. E aí, eu trabalhei nessa empresa faz 10 anos, eu louco lá pra colocar, louco pra mexer na nuvem, né? Já fazia algumas coisinhas lá, já
Já tinha conta na AWS, na GCP, da GCP depois eu criei conta, depois na DigitalOcean foi a primeira nuvem que eu mexi mesmo em qualidade. Eu gostava muito da DigitalOcean porque era simples. E aí eu queria sair porque eu queria conhecer outras empresas, trabalhar em outras empresas, conhecer outras pessoas, outras equipes, outros projetos. Eu saí, trabalhei um pouco na Caixa Econômica, mas era à noite. Não gostei muito de trabalhar à noite, porque eu hoje ainda pratico corrida, né? Faço maratona e meia maratona. E eu gosto de treinar, né? Então, eu tava muito sem treinar. Mas eu tava precisando de dinheiro, né? Foi daquela crise lá de 2015. Teve aquela crise lá no Brasil. E aí eu tinha um trabalho, então tava bom. Eu saí de lá, aí eu trabalhei um pouco no UOL, e aí já era uma equipe de DevOps lá e tudo mais. Mas eu passei pouco tempo lá, eu passei bem pouco tempo. Depois dessa correria toda, meu sonho era entrar numa empresa de data center. Sempre foi, né? Eu ia pra lá, cara, eu queria entrar, eu queria trabalhar nisso. Nem que seja pra varrer o chão. Atender o NOC, né? Você vai entrar? Eu vou ver aqui seu nome aqui. Queria isso, cara. E aí, em 2017, finalzinho de 2017, eu entrei na Equinix. Eu já tinha tentado entrar umas 4 vezes, porque antes da Equinix era a Log, né? A Equinix comprou a Log. Então, Esse Oi? tempo aí que você entrou, eu fiz uma entrevista lá também. Fez? Eu acho que devo ter perdido para você, viu? Porque bem na cara aqui. Bem no Foi, tempo foi, mesmo. foi finalzinho de 2017, cara. Foi finalzinho. Eu entrei lá em dezembro, cara. Eu fui aprovado. Novembro pra dezembro. Dezembro eu entrei lá, dia 5 de dezembro de 2017. E aí eu não sabia nem o que ia fazer lá, sabe? Eu passei, eu conversei com o meu gestor, depois ele foi meu gestor, depois foi meu colega de trampo. Eu passei lá na entrevista, a gente trocou uma ideia. E aí eu tava feliz, cara. Eu só queria ter entrado no data center. E aí eu comecei a trabalhar lá e era um negócio muito legal, porque a gente queria implementar DevOps na empresa, queria espalhar a cultura para a empresa toda, né, para outras equipes e automatizar os ambientes. Então, e aí tinha Docker, tinha Kubernetes, Tinha, e eu podia. tinha Tinha tudo que tudo, você cara. queria trabalhar. Tinha tudo, tinha tudo. Só não tinha nuvem, porque como era data center, eles têm ambientes, né? Não precisa. Eles não precisam ir pra nuvem, né, cara? Eles não precisam ir pra nuvem, né? Tá todo mundo lá, dentro deles lá. GCP, IBM, Oracle, Azure, Tem uma, AWS, todo mundo tá dentro da Equinix, todo mundo, cara. e tem um monte de servidor lá subutilizado que não está utilizando também, né? Então acaba usando isso e criando a própria nuvem neles, provavelmente. Mas assim, cara, não chega a isso não, porque eles focam em outras coisas, né? Atender os clientes, porque tem muito cliente lá grande e pequeno também. E também, e quando é para criar um ambiente, cara, jamais eles pegam. Eu entrei em ambientes lá, em salas lá que tem estoque de servidor até o teto de servidor. Vários tipos. Servidor que usou 1 mês, servidor que usou 2 meses, servidor que o cliente devolveu. Mas eles não pegam isso aí, não. Para criar um ambiente, eles compram tudo novo, do zero, né? Porque eles têm que ter um SLA bom e tudo mais. E o louco, assim, tem 20 servidores aqui, gente. Dá pra fazer um cluster aqui legal. Mas não pode ser assim. Tem que ser um ambiente tudo novo, zerado. Oh, que legal. Vamos lá no estoque de máquina nova. Ou senão a gente vai pedir pra Dell trazer, porque eles são parceiros da Dell, então a Dell tem que trazer. Então era muito assim. Mas assim, o que era legal, cara, que eu vi nascer um monte de data center, SP5, SP4, eles compraram, eles reformularam, aumentaram o SP4. O SP4 era Terremark, e é do lado da Divil lá, o Wall Divil. Eles aumentaram o ambiente, porque o ambiente era menor e começaram a aumentar, porque esse SP4, ele é o data center mais conectado do Brasil, né? Ele tem muitas conexões, assim. Um pouco mais pra frente, em Santana de Parnaíba, já fizeram SP5, aí disseram, quando eu saí de lá, tava no planejamento SP6, SP7 e SP8, tava tudo planejando. Mas esses ambientes é tudo de cliente grandes que compra metade do data center, sabe? O cliente grande que você já sabe quem é, né? Eu não vou falar os nomes aqui pra não... Porque eles não estão Então, patrocinando. Se quiser, patrocina esse cara. é, mas assim, por segurança a gente não fala. Mas esses caras grandão. Eu visitei esse data center, eu vi o SP5. O SP5, nossa, cara. O SP5 é lindo demais, sabe? Era um data center muito, muito bonito. Tudo novo, assim, tudo padrão Equinix, sabe? Lá pra finalzinho de 2020, 2021, eu já tinha feito muita coisa no ambiente, né? Então meio que já era um padrão, já tinha muita coisa já automatizada. E depois no começo do ano aqui eu saí, no começo do ano de 2022 eu saí do Equinix. Eu pedi pra sair, queria conhecer outros ambientes. E aí eu entrei na ATAR. A ATAR é uma empresa que foi comprada pela Porto Seguro. E a Porto queria criar um banco digital, né? Como todo mundo quer criar um banco digital, bora criar o nosso também, né? E eu entrei lá também para fazer essas automações, padronizar os ambientes
E era tudo na GCP, tudo na nuvem. A automação era tudo na nuvem, tudo coisa de nuvem. E aí eu, junto com o pessoal lá, eu ajudei a fazer as pipelines e criar os ambientes. E aí eu, assim, porque assim, desde 2011 eu já tô mexendo com Go, né? Aí qualquer coisa que tenha alguma coisa de automação, que dá pra fazer uma CLI, aí eu jogo o Go na parada, sabe? Porque eu quero colocar Go em todo lugar. Meu sonho é colocar Go em todas as coisas. E aí eu fiz uma CLI em Go para fazer os deploy das coisas e junto com o G-Cloud CLI, fazer os deploy, criar os pacotes e criar as versões. E eu fiz essa CLI em Go, então eu consigo ter essa CLI para Mac, para Windows e para Linux, né? Uma única CLI, ele gera 3 binários. E aí todo lugar que eu chego, se dá para colocar Go em alguma coisa, eu coloco. Se não, vai Python mesmo para poder, né? E se o cara não, né, não quiser Python, porque às vezes o pessoal não quer Python, vai Bash mesmo e deixa só no Bash e acabou, né? Depende muito do ambiente. E aí, cara, é assim, tá vendo aqui atrás aqui, né? Um dia falaram que eu não ia conseguir ter uma, né, cara? Então você não pode desistir, cara, porque alguém falou alguma coisa pra você, entendeu? E, assim, eu tive muita sorte nessa vida, cara, porque eu encontrei empresas bacanas, empresa de pequena a grande, big, e isso me ajudou a crescer como profissional, assim, sabe? E focar nos estudos, assim. E eu sou apaixonado por estudar isso aí, cara. Eu acho que você sabe muito bem o que significa isso daí, né? Sim, sim. E o que que você acha que mais te destacou no mercado, assim? O que que te fez ser um profissional excelente? Cara, eu tenho uma história, assim, uma vez, na Equinix mesmo, tinha um chefe bacana pra caramba, gestor muito bom, uma pessoa muito boa. E a gente entrou na reunião e porque eu tava meio chateado e que eu tava querendo aumento de salário, né? Então tava meio chateado nas últimas semanas aí, ele viu meio chateado. E ele disse um negócio pra mim muito legal, sabe? Que a gente pode ensinar qualquer coisa às pessoas. A gente pode ensinar qualquer coisa, qualquer ferramenta, qualquer tipo de programação, só que você não consegue ensinar a paixão naquilo que a pessoa faz, entendeu? E ele falava assim que era a única coisa assim que ele via nos meus olhos assim que não dava pra esconder, mano, a paixão que eu tinha pra fazer aquilo que eu fazia. E quando você faz isso aí com gosto, cara, tudo é mais fácil, cara. Tudo fica mais fácil. Os problemas ficam mais fácil. Você tem gosto de resolver o problema, sabe? Você resolve um problema e fala: caramba, mano, resolvi esse negócio É, assim. E você aprende eu muito. lembro que fiquei várias vezes virando um data center, virando em hack, só para arrumar o hack, só para organizar, para ele deixar bonitinho. Cor, verde para dados, amarelo para telefonia, só para isso. 24 horas, só para deixar bonitinho, só para me sentir bem. Então, Não é por conta dos então, outros, não é porque estão me pagando, mas é porque eu sei fazer aquilo e eu gosto de fazer aquilo. Isso é muito legal. Não tem dinheiro que pague. exatamente. Você falou a maior verdade. E eu era bem assim também, como você, sabe? Meu ex-chefe lá no ambiente data center, ele falava assim que parecia que quem era dono do ambiente era eu e não ele. Mas eu falava pra ele assim, olha, quando vi um cliente seu olhar o ambiente aqui do data center, você vai falar assim, né? Ah, isso aí é meu funcionário que fez essa bagunça aqui. E eu não quero ser esse funcionário, entendeu? Porque depois o cliente vai me ligar e falar assim, ah, você que é o bagunceiro do data center. Ah, tá, entendi. Do jeito que você faz o trampo bagunça no data center, imagine no ambiente, né, dentro das minhas máquinas, dentro dos meus servidores. Então, o que você faz bom em uma coisa, você faz bom em outra, entendeu? E o que você faz ruim em uma coisa, você faz ruim em um monte de lugar. Então, já começa no visual, né, mano? Como você organiza as coisas. E ele brigava comigo assim, falando, cara, eu não posso nem pro meu data center que eu comprei com o dinheiro da empresa, porque se eu tirar um cabo do lugar, alguém vem e me liga falando que eu tirei o cabo do lugar. Porque eu não tirava, né, os cabos, eu deixava tudo organizado. E eu percebia quando alguém tirava. Esse alguém não era eu, era outra pessoa. Quem só colocava as coisas erradas era o dono. Porque os outros. Porque os outros funcionários, eles sabiam que eu era chato, né? Pô, eu vou deixar aqui certinho, porque o Newton vai vir e vai falar um monte. O dono não, né? Eu não posso brigar com o dono, né? Mas eu brigava com ele. Falei, pô, você vai deixar aquela bagunça lá, o cliente vai ver, meu. Poxa, sacanagem, né? Então ele, várias vezes, ele já brigou comigo assim, porque eu não queria que ele mexesse em nada. Não, tá bom. Você vai pra lá? Não, não vai. Eu vou lá, eu arrumo pra você. Então tinha muito isso daí, sabe? Eu pegava o ambiente como o meu, assim, sabe? Cuidava muito bem daquele ambiente, assim, porque a gente gosta do que faz, né? Nossa, isso não tem, como eu falei antes, né? Não tem dinheiro que pague isso, essa paixão por tecnologia.
e fazer aquilo que a gente gosta, né? A gente acaba saindo um pouquinho da nossa caixinha, indo para outros lugares e fazendo coisas incríveis. Newton, e qual que é a importância das ferramentas que você aprendeu ao longo do tempo? O que você achou? Que você passou por Cara, todas, né, eu tava pensando. praticamente. Verdade, verdade. Eu tava pensando nisso aí ontem à noite, sabe, cara? Eu tenho mais da metade da minha vida eu dediquei a TI, cara. Indiretamente ou diretamente. A gente não aprende as coisas do dia pra noite, cara. Não adianta. O pessoal fala, vou fazer um curso aí de 6 meses, vou aprender tudo. Não aprende, cara. Não aprende. Leva um tempo pra você entender, sabe? O estalo na sua mente, assim. Leva um tempo, cara. Porque no começo eu lia, fazia os exercícios, mas não conseguia, sabe? Não sei que você já passou por Já, isso. já. E eu sei a data, o dia e horário. Então, então eu vou chegar nesse ponto aí que você quer falar. E eu tava pensando nisso aí ontem. E aí, foi devagarinho, cara. Eu fui insistindo, sabe? Na minha mente. E tinha horas, cara, que eu chorava assim, falava assim, mano, eu não vou aprender isso aqui nunca, cara. Como eu sou burro, meu. Como que alguém fez uma linguagem de programação, eu não consigo entender a linguagem. O cara fez a linguagem do zero, eu não consigo entender pra fazer o negócio. Entendeu? Uma vez, cara, uma vez eu chorei porque eu entrei numa máquina, abri um arquivo com VI e não sabia sair, cara. Idiota que eu sou, sabe? Me senti muito mal. E aí um dia, cara, eu tava estudando, conectou todas as coisas, cara, assim, do nada, assim, começou a conectar. E eu olhava pra aquele negócio lá e falei, caralho, mano, eu tô entendendo essa porra agora. Eu tô entendendo, mano. Demora um tempo. Tem um Nossa. tempo de. O tempo Que de vai. calo, assim, um tempo de experiência, não tem jeito, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Eu trabalhava numa empresa como analista de conectividade e muito tempo fora disso fazia alguns cursos de Python, alguns cursos de CI, de Jenkins, de DevOps como um todo, né? E, Uhum. cara, aí não subia de jeito nenhum, mudou a versão do Kubernetes e não tava. Eu não entendi aquele negócio do Jenkins e a esposa grávida, vários treta, e aí começou a pintar várias entrevistas, e aí, tipo, as entrevistas geralmente te dá algum desafio para fazer, né? E aí te dá um tempo, ó lá, sei Uhum. lá, você tem 2, 3 dias para entregar. Como a esposa tava grávida, às vezes não dava tempo de. E também tava trabalhando no meio período também, então tinha que conciliar todas as coisas ali. E aí você ficava com um tempo curto. Eu lembro que eu tipo, virei à noite para fazer um desafio, e naquela virada de noite eu aprendi a coisa mais importante da minha vida, que foi entender como um CI/CD funciona. E aí entrou na minha cabeça o porquê que eu tava fazendo aquele negócio. E aí dali pra cá agora é tudo mais fácil. Mas eu precisei colocar horas bunda na cadeira, vamos se dizer. Não teve jeito. É bem isso que você tá falando. É bem isso, assim, sabe? Você vê, você faz, você não entende, você fica lá e você fala, E caramba, você vai meu, se sentir a como que pior eu não pessoa entendi do isso aqui? mundo, não tem jeito. Vai ficar todo A mundo. pior pessoa do mundo. Cara, eu entrei no. Nossa, eu abri o VI, cara, pra um arquivo, não sabia sair. Eu chorei, cara. Eu falei, nossa, meu, não sei fazer um negócio tão simples, cara. Tão simples. E eu falei, cara, como é que as pessoas entendem isso daqui, mano? Eu não tô conseguindo entender, sabe? E aí, um belo dia, cara, eu tava fazendo as coisas e aí começou a. Puf! Fogos de Sabe? Começou a artifício. conectar as coisas. Cara, Tudo. cara, É incrível. é incrível, cara, é incrível. E aí depois disso, eu comecei a ver as coisas de outra forma, cara, eu comecei a entender as coisas, sabe, eu comecei a entender, comecei a ligar as coisas, as conectividades, as portas TCP, UDP, aí o porquê da programação, os daemon, o que que é daemon, né, que tá rodando por trás, nossa, cara, quando você sente isso daí, cara, você sente, caramba, agora vai, agora vai. Demora um tempinho. E assim, e o pessoal tá acostumado muito a ter procedimento, né? E ainda mais agora que você fala, igual você falou, né? 6 meses para aprender alguma coisa, né? Você tem um procedimento lá para clonar o Nubank, vamos se dizer. E aí você vai querer clonar o Uhum. Nubank em 6 meses. Será mesmo que você está clonando o Nubank? Você não está fazendo só uma coisa para te enganar? A ideia do curso é te ensinar o básico sobre várias coisas. Mas se você pegar isso a fundo, nossa, cara, você tem que estudar muito ainda. Tipo, 6 meses não dá para pegar uma bagagem boa o suficiente para se tornar profissional de qualquer área que seja. Mas dá sim para começar.
Dá porque é muita base, cara, assim, se você for entender, é storage, é redes, é DNS, é HTTP, HTTPS, é muita Isso a coisa. gente falando de infra, né? É, mas assim, mesmo pro software, você tem isso, você tem isso. Ah, você subir uma aplicação no Kubernetes, como é que você vai expor ela pro mundo? Como é que as pessoas vão chegar? Ah, vão chegar pro seu IP? Não, você tem que ter um DNS, cara. Tem que resolver o Mas DNS. eu ainda Ah, não vejo tanta vontade dos desenvolvedores. Agora tá tendo um pouco essa responsabilidade que a gente da área de DevOps tem trazido para o pessoal de dev para saber dessa responsabilidade de também saber como o código dele funciona, de como ele está hospedado, aonde ele está hospedado e também na questão de custo também, né? É todo um ecossistema. Isso uhum. porque nós somos limitados, né? A gente tem pouco profissional de DevOps hoje, pouco profissional de infra, e muito mais profissional de desenvolvimento. Então é muito mais fácil Hum. 10 desenvolvedores aprender um pouquinho que seja de infraestrutura para manter um código funcionando no minimamente escalável, resiliente e com as suas aplicações de um jeito mais adequado, principalmente, do que ter, sei lá, 10 DevOps em 10 equipes diferentes também, que ficaria muito mais difícil, né? Assim, é um trabalho que a gente tem que fazer do nosso lado. Tem que ensinar um pouco, passar um pouco de conhecimento para eles, assim, porque eles estão, assim, Lotado de coisa. entregando muita coisa de negócio, cara, cheio de coisa, cheio de regra. É difícil, assim, sabe? Coloca no lugar da pessoa, sabe? É difícil para ele, o dia a dia para ele também. E toda vez que eu vejo o board, ou às vezes eu vejo o board de tarefas, e às vezes meu pai pergunta, mas como que tá o trabalho? Tá bem? Tá tendo serviço? Aí eu falo, não, tá terrível, tá correria, tem bastante coisa. Ele falou, nossa, então isso quer dizer que tem trabalho. Aí eu falo para ele, poxa, eu acho que tem trabalho, eu acho que até 2050, porque não para, tipo, é muita tarefa, né? A gente sabe que as pessoas estão lotadas de trabalho para fazer e tem pouca pessoa no mercado ainda. É, tem muito trampo, né? E tem muito ambiente que você não consegue avançar porque tem que melhorar o básico, sabe? O feijão com arroz lá, sabe? Não é só você fazer seu trampo, cara. Você tem que ensinar outras pessoas o que você tá fazendo, o porquê que você tá fazendo, sabe? Você tem que espalhar esse conhecimento para outras pessoas, sabe? E tem que entender que as pessoas, elas estão em fase diferente da vida. Para você ter aquele conhecimento, você passou muito tempo, cara, estudando aquilo lá, a experiência nos ambientes. Outra pessoa de repente não tem esse tipo de experiência, então você tem que ajudar ela a evoluir junto com você e tal, porque no final é isso aí. Se a gente não evolui junto, a gente não precisa de equipe, né? Tem que todo mundo evoluir junto. Pra que equipe se você não quer evoluir junto com as pessoas? É isso aí. Acho que a gente sempre tem que estar olhando para quem está começando com os olhos de quem que era o Newton lá atrás, quando começou, o que eu posso falar para essa pessoa que ela consiga se desenvolver de um jeito mais rápido, né? Porque antigamente até tinha um pensamento tipo, não, vamos deixar essa pessoa aí na documentação e, mano, ela que se vire, velho. Poxa, velho, você já sabe, por que não, sei lá, talvez ela tem que saber se virar também, mas ela também tem que ter um direcionamento ali, porque ela não precisa sofrer o tanto que você sofreu para chegar naquele nível que você tá, né? Tipo, isso é um pouco egoísta também, né? Se Muito, você muito, muito. puder encurtar os caminhos e facilitar isso, claro, com responsabilidade, que você dê desafios para as pessoas continuarem o seu próprio destino, mas também facilitar também esse caminho, né? Não é só dar a documentação e É. falar, ó, estude isso daqui e pronto. Porque assim, tem gente que lê uma documentação e ele entende, cara. Não, documentação é muito difícil de entender. Documentação não é um procedimento, né? A gente estava falando ali atrás sobre os cursos de 6 meses. Os cursos de 6 meses que vai clonar o Nubank, por exemplo, ele te dá um procedimento, executa igual o seu código lá anterior que você tinha feito na empresa. Você vai executar o passo um, passo 2, passo 3, passo 4. Não vai dar erro. Vai caminho feliz. Isso. Vai funcionar. Todas as vezes que você executar tudo aquilo na mesma direção, é igual a receita de bolo. Mas uma documentação não, ela explica como funciona e aí você tem N possibilidades de configuração. E aí as coisas não funcionam do jeito que tá lá Isso. na documentação. E aí? E aí, É. como é que E aí, como é que faz? faz? Então, você tem que sentar com a pessoa e ensinar a pessoa, né, os caminhos, o porquê das coisas. Muitas vezes a pessoa não entende o porquê, né?
Sim, sim, eu acho uma das principais coisas também. Ela não entende por que que a coisa funciona daquele jeito também, né? É aquele negócio que você falou, né? De entender bem a base. Newton, fala pra gente, qual que é a principal dica que você daria pra quem tá começando agora? Para quem tá começando agora, ela não desistir. No começo é muito difícil, então ela não desiste, se persistir, sabe? Se tiver algum problema, vai para outra coisa, depois volta pro problema. É interessante isso daí, você dar uma pausa, que às vezes o seu cérebro não consegue conectar as coisas, então esquece um pouquinho, vai para outra coisa mais simples, depois você volta pro problema para tentar resolver, para tentar entender mais o problema. Cara, estude sempre. Estude sempre. Se envolva com a comunidade, cria seu repositório lá no GitHub, deixa lá o repositório, se envolve na comunidade, pega alguns projetos lá, tenta entender o projeto dos outros, quem tá mais tempo programando. Começa com coisas mais simples, depois vai evoluindo com coisas mais avançadas. Tem a base é extremamente importante. Você vai ver que lá no final, que lá quando você estiver lá na frente, lá você vai ver que a base é algo muito importante. E tenta compartilhar um pouco do seu conhecimento com outras pessoas. Pega o que você já aprendeu e tenta compartilhar com outras pessoas, porque aí você vai ter a noção de quanto você está aprendendo. Se você consegue ensinar para outra pessoa, então você já vai saber se você está mais avançado ou não, ou precisa rever esse capítulo lá que você não entendeu muito bem. E outra coisa, tenta, pelo menos tenta, para ver se vai É acontecer isso ou não. aí. Nossa, foi incrível mesmo. Cara, queria agradecer sua participação aqui, foi sensacional. Estamos aqui disponíveis e depois vamos tomar um café junto, alguma coisa. Opa, com certeza, com Obrigadão, certeza. Vamos marcar, vamos marcar. Com obrigado certeza, mesmo. Marcos. Obrigado a você, obrigado a todas as pessoas. Eu acho que o Marcos vai colocar abaixo as minhas redes sociais aí, quem quiser entrar em contato comigo, né? E vocês vão ver muito eu por aí no mundo Linux. Com certeza, eu vou colocar aqui o seu LinkedIn, suas redes sociais, o seu canal no YouTube e qualquer dúvida com Linux, com hospedagem, com data center, pode procurar o Newton aí, que ele é fera no assunto. Se você não é inscrito no canal, clica e compartilha esse link com outras pessoas que, como a história do Newton pode te ajudar, você pode ajudar mais pessoas também compartilhando essa história. E a gente vai aprendendo com os acertos e com os erros e a gente vai chegar lá juntos. Porque todo mundo merece uma vida transformada por aquilo que gosta. Então, vamos lá. Tchau, tchau, pessoal.